Este pequeno mecanismo encolhe quando você tenta esticá-lo. Você tenta puxá-lo para fora e de repente ele puxa você de volta. Isso é tão estranho. Numa experiência controlada, há uma xícara pendurada num mecanismo. Observe o que acontece ao adicionar água nela. De repente, a xícara dispara para cima. A quantidade que ela dispara para cima é minúscula, mas a física por trás disso é tão contraintuitiva que ninguém pensou ser possível. Parece que viola as leis da física. Por isso que é divertido. O paradoxo que controla este mecanismo governa tudo, desde sistemas mecânicos a cadeias alimentares, de engarrafamentos a redes elétricas, e para entendê-lo, você só precisa fazer uma pergunta simples. O que acontecerá com este peso se você cortar a corda verde? Onde isso vai acabar? Vai subir, vai descer ou vai ficar igual? Posso tocar? Sim, você pode tentar. Nada. Você acha que algo vai acontecer? No mesmo lugar. O peso vai estar bem ali. Como se fosse voar? Ou o quê? Não muito, mas provavelmente vai para esse lado. Cortar a corda verde fará isso descer. Vai descer. Vai descer. Ele cai. Vai cair sobre isso. Assim que você cortar, imagino que o peso acabe mais baixo do que começou. É a primeira coisa que me ocorre. Aqui está uma visão mais próxima da configuração. Você tem uma mola pendurada em um gancho aqui em cima, e então, através desta corda verde, ela está conectada a outra mola que está carregando este peso abaixo. Existem também duas cordas extras aqui, então a vermelha e a preta estão frouxas. Elas não estão sob nenhuma tensão. Então elas não estão realmente carregando nenhum peso. O que vai acontecer se você cortar a corda verde? Pause o vídeo e tente descobrir por conta própria. Espera, o quê? Aqui está em câmera lenta. Então, mesmo que as cordas deste lado estivessem frouxas e nós cortamos a única corda em tensão, o peso de alguma forma subiu. Se você não está convencido de que cortar a corda verde faz o peso subir, aqui está uma versão maior do experimento. Então as cordas preta e vermelha ainda estão frouxas e unidas apenas por este pequeno pedaço de corda verde. Vamos ver o que acontece agora. Você está pronto? Ok, 3, 2, 1. Isso foi realmente insano. Foi bem bom, certo? Ainda não acredito olhando para isso. Ok, então por que isso acontece? Porque as molas estão se contraindo de volta e apenas puxando tudo junto. Talvez a tensão, você sabe, nesta parte tenha mudado. Ele libera a tensão nas molas e só vai até o comprimento das cordas. Eu achei que as molas estavam calibradas para o peso, mas não estavam. Observe o que ocorre ao remover as cordas laterais frouxas da configuração inicial. Você fica com isso, uma massa pendurada em uma mola pendurada em outra mola. Essas molas estão conectadas em série. Obviamente, quando você pendura um peso em uma mola, ela se estende exatamente como você esperaria. A extensão da mola, denominada X, é proporcional à força exercida pelo peso, conforme a lei de Hooke. Ao adicionar outra mola em série, ambas se estendem aproximadamente a mesma quantidade, X, pois sentem a mesma força do peso puxando de baixo. No caso de molas ideais sem massa, você teria exatamente 2x de deslocamento. Outra maneira de conectar essas duas molas ao peso é em paralelo. Assim, as duas molas estão conectadas de forma independente ao gancho superior e ao peso. Então, cada mola está carregando apenas metade do peso da massa abaixo, o que é por isso que ambas as molas se estendem apenas pela metade, ou x sobre 2. Ao observar a configuração imediatamente após o corte da corda verde, nota-se que as molas estão dispostas exatamente dessa maneira. A corda vermelha conecta a mola inferior diretamente ao gancho acima, enquanto a corda preta liga a mola superior ao peso. Então essas molas estão em paralelo. Ao cortar a corda verde, você força as molas a passarem de uma série para um paralelo, causando a contração. Quando você corta a corda, cada mola se estende apenas cerca de metade do que antes. É por isso que você pode adicionar tanta folga nessas cordas pretas e vermelhas para dar a impressão de que o peso vai cair. Quando você corta a corda, passa de série para paralelo e isso te empurra para cima. As cordas frouxas é onde eu consigo trapacear e essa é a parte enganosa. A chave para entender esse paradoxo está na extensão das cordas frouxas.
Cada uma precisa ser maior do que o comprimento de uma das molas em série mais a corda verde. É isso que adiciona a folga. Mas elas também não podem ser muito mais longas do que isso, porque muita folga anulará a contração que você obtém entre série e paralelo, e o peso ainda cairá. Esse paradoxo pode parecer funcionar apenas com as molas nesta demonstração, mas foi descoberto pela primeira vez devido à sua influência sobre as pessoas. Em abril de 1990, Nova York se preparava para o seu 20º Dia da Terra anual. Seria a maior celebração do ambientalismo de Manhattan até então. Pare a guerra contra a Terra! No dia, o Central Park se transformou em um enorme festival, com quase 1 milhão de pessoas chegando para ver uma programação repleta de artistas, incluindo Hall Oates e os B-52s. Porém, a medida mais ousada do dia foi vetar o tráfego em algumas das principais vias de Nova York, como a Rua 42, uma das mais agitadas de Manhattan. Ela se estende de rio a rio, conectando a Times Square à Grand Central Station, e quase sempre está congestionada com trânsito lento. A 1 hora da Rua 42, né? Só fica a Rua 43. Não surpreendentemente, as pessoas se opuseram veementemente à ideia, insistindo que um fechamento de apenas 6 horas da Rua 42 seria catastrófico. Como o comissário do Departamento de Transportes de Nova York colocou, você não precisava ser um cientista de foguetes ou ter um sofisticado modelo de fila de computador para ver que isso poderia ter sido um grande problema. Mas a cidade prosseguiu com isso, e nenhum carro foi permitido na Rua 42 durante o dia. Agora, para surpresa de todos, o trânsito na área circundante realmente melhorou. O número de carros foi reduzido em 20%, com espectadores afirmando que toda a área era uma cidade fantasma comparada ao que normalmente é. Mas um homem não se surpreendeu com esse resultado. Na verdade, ele o previu mais de 20 anos antes. Seu nome era Dietrich Breiz, um matemático alemão. Em 1968, Breiz estudava redes de estradas. Em sua pesquisa, ele imaginou um cenário onde motoristas tentavam atravessar uma cidade fictícia de um lado ao outro. Porém, os motoristas tinham somente 2 rotas possíveis. A Rota 1 inicia em uma rodovia larga que o leva até o centro da cidade. A estrada é tão larga que, independentemente do tráfego, esse trecho da viagem sempre dura 25 minutos. Na segunda metade desta rota, a rua fica estreita e o tempo para percorrê-la depende do fluxo de veículos. Para cada 100 carros na rua, o tempo para atravessá-la aumenta em 1 minuto. Então, 100 carros levarão 1 minuto, 200 carros, 2 minutos e assim por diante. A segunda rota pela cidade começa com uma rua estreita semelhante que depende do número de carros. Leva você até a metade do caminho e depois se transforma em outro trecho de rodovia de 25 minutos, independente do tráfego. Então, qual rota você pegaria para atravessar a cidade? Bem, você pode ver que as rotas são idênticas, mas invertidas, então realmente não importa. Como isso é apenas um modelo matemático, ambos vão te levar lá ao mesmo tempo. Digamos que 2.000 motoristas tentavam atravessar a cidade. Os carros seriam divididos igualmente entre as 2 rotas. Com 1.000 carros passando por cada rua estreita da cidade, o tempo de viagem nesses trechos aumenta para 10 minutos. Assim, o tempo total em ambas as rotas é de 10 minutos na rua estreita, mais 25 minutos na rodovia, totalizando 35 minutos, independentemente do trajeto escolhido. Digamos que a cidade decida conectar as 2 rotas no ponto médio com um pequeno trecho de rodovia para oferecer mais opções aos motoristas. Este trecho é atravessado em apenas 1 minuto. Quais estradas você usaria agora para atravessar a cidade? Como motorista individual, você deve seguir em frente. Levará 10 minutos para atravessar a primeira rua da cidade, 1 minuto da nova estrada de conexão e mais 10 para a segunda rua. Seu tempo total de viagem seria de apenas 21 minutos, comparado aos 35 minutos para todos os outros nas rotas 1 e 2. Então, você minimiza seu próprio tempo e é isso, correto? Motoristas como você são egoístas, pois todos querem o menor tempo de viagem possível, o que leva ao congestionamento das estreitas ruas da cidade. Conforme os motoristas adotam este novo atalho,
as ruas estreitas ficam cada vez mais congestionadas, tornando a rota mais lenta. Mas isso também piora as rotas originais, porque o tempo para passar pelos segmentos de rua continua aumentando para cada motorista. Então todos decidem mudar para o atalho e agora todos os 2.000 carros estão dirigindo pelas ruas da cidade. Agora, atravessar cada rua da cidade leva 20 minutos. Assim, o tempo total de viagem para todos aumenta para 41 minutos, comparado aos 35 minutos antes da construção da nova estrada. Então o trânsito realmente piorou para todos. Para resolver isso, Zé, os motoristas poderiam retornar às suas rotas originais, não é? Então quem será o primeiro a recuar? Se qualquer motorista voltar para a rota 1 ou 2, o tempo de viagem será de 25 minutos na rodovia mais 20 minutos nas ruas congestionadas da cidade, totalizando 45 minutos, pior do que as ruas congestionadas. Então nenhum motorista iria querer voltar para a rota original. E porque humanos são humanos, não é como se pudéssemos simplesmente concordar em ignorar essa nova estrada. Então, mesmo que cada motorista estivesse tomando uma decisão racional para tentar minimizar seu próprio tempo de viagem apenas usando as ruas da cidade, coletivamente, isso piorou a situação para todos, e não há saída. Mas se a cidade destruísse essa nova estrada de conexão, o tempo de viagem de todos cairia de 41 minutos de volta para os 35 minutos originais nas rotas 1 e 2. Então remover a estrada realmente melhoraria o trânsito. É como cortar a corda verde de antes. Isso porque ambos são exemplos do mesmo paradoxo. As molas são como as estreitas ruas da cidade. Quanto mais peso ou carros você adiciona, mais longas elas ficam. E as cordas são como as rodovias. Não importa quanto peso esteja sobre elas, elas não mudam. A menos que você saiba amarrá-las corretamente. Meu Deus. Este é o paradoxo que Dietrich Bress descobriu em 1968. Agora é conhecido como paradoxo de Bryce e é a razão pela qual o trânsito de Nova York melhorou após a Rua 42 ser fechada no Dia da Terra. Você poderia argumentar que o trânsito diminuiu no Dia da Terra em Nova York simplesmente porque as pessoas decidiram caminhar ou andar de bicicleta mais naquele dia. Matemáticos modelaram toda a cidade em 2008 e encontraram 12 ruas redundantes que poderiam ser cortadas para reduzir o trânsito. E não é apenas Nova York. O paradoxo apareceu em Boston, Londres, Seul. De fato, adicionar uma nova estrada aleatoriamente em qualquer cidade tem chances iguais de melhorar ou piorar o trânsito. Mas não há nada de especial no fluxo de carros. Digamos que você queira enviar eletricidade de uma estação para outra. Agora você está observando o fluxo de elétrons em uma rede elétrica. Como antes, você poderia tentar aprimorar a rede aumentando a capacidade das linhas atuais ou adicionando novas linhas. Mas acontece que isso pode realmente desestabilizar a rede ou até mesmo causar um apagão. E em quase todas as redes, ao enviar coisas de um lugar para outro, pode-se cair na armadilha do paradoxo de Bress. Seja em cadeias alimentares, blockchains ou na internet, adicionar elementos à rede pode prejudicá-la. O paradoxo de Bryce não acontece sempre que uma rede é modificada. Você precisa de um conjunto muito específico de condições para que isso ocorra. Mas se você conseguir fazer isso funcionar consistentemente, você consegue. Aqui no Instituto Amalfi, eles realmente descobriram como fazer algo encolher quando você puxa. Então vamos conferir. É isso? Sim, eu fiz todas as amostras. Isso é tão estranho. Certo? Você nunca espera que as coisas te puxem de volta tão inesperadamente. É como esticar uma borracha e sentir que ela quer te puxar de volta cada vez mais, mas aqui você simplesmente não está preparado para isso. A força está aumentando repentinamente, o que é que estranho. Há algo quase humano nisso, onde começa a te puxar de volta quando fica ruim. O que é especial sobre este mecanismo é que tudo ao nosso redor opera de forma totalmente contrária. Pressione lentamente uma tecla do teclado para que ela desça gradualmente até o lugar. Você não consegue fazer isso. Não importa o quão devagar você vá, há um ponto em que simplesmente cede e clica. O mesmo ocorre ao tentar esticar um canudo flexível. Você pode puxá-lo tão devagar quanto quiser,
mas em algum momento as juntas individuais do canudo vão se expandir de repente. Interruptores de luz, óculos e pernas de gafanhoto possuem um ponto de ruptura, além do qual cedem e rapidamente se ajustam a uma posição distinta. E isso é chamado de estalar. Aqui está mapeado em um gráfico de força por deslocamento. Como esperado, quanto mais força aplicada, mais o material se dobra ou desloca. Mas, eventualmente, você atinge um ponto crítico, além do qual a força necessária para dobrar o material diminui consideravelmente. Então, se você aplicar uma força maior do que esse pico, o deslocamento ele tem que correr para o próximo valor correspondente para combinar com a força que está do outro lado deste declive. Como resultado, obtém-se um grande deslocamento para um pequeno aumento de força, criando o estalo repentino. É muito intuitivo. Todos vocês já experimentaram isso, pelo menos se estão na Holanda com o seu guarda-chuva. Uma rajada de vento vira seu guarda-chuva do avesso. Então você meio que passa por um pico de energia ou força e de repente estala e geralmente fica mais suave. E é assim que tudo estala. Tudo costumava falhar na direção da força aplicada até que este mecanismo surgiu, fazendo exatamente o oposto de estalar. Chame isso de contraestalo. Imagine que uma rajada de vento sopra sob seu guarda-chuva, mas em vez de virar do avesso, ele se fecha repentinamente. Ou você tenta puxar um canudo e as juntas de repente se contraem. O vento está empurrando meu guarda-chuva, mas em vez de ele se abrir, ele lutaria contra o vento para se fechar. Mas parece que isso viola a física. É apenas tão contraintuitivo que o deslocamento está na outra direção. Sim, por isso é divertido. Então como é que isso funciona? O mecanismo em si é construído a partir de 3 componentes diferentes e por si só, todos eles se esticam normalmente quando você tenta puxá-los para separar. Individualmente, eles se comportam como molas, se estendendo quando puxados. Mas então você os combina e de repente eles encolhem. Exato. Se você desenhar o sistema como um conjunto de molas, ele se parece com algo assim. Os componentes longos e esguios representam as 2 molas laterais. Mas eles não parecem molas. Você pode puxá-los até que de repente fiquem muito rígidos. Enquanto isso, essas peças representam as molas superior e inferior, parecendo muito mais elásticas. Quanto mais você puxa, mais eles puxam de volta. Por fim, a peça central se assemelha à anterior, mas ao puxá-la se solta rapidamente. É possível até ouvir o estalo quando ela se solta. Junte todas elas para obter o mecanismo. Se você esticá-la lentamente, verá como a tensão se acumula nas 3 peças do meio, com os lados permanecendo principalmente relaxados. Mas se você continuar esticando, a peça central irá estalar de repente, transferindo a maior parte da tensão para as molas laterais. Isso torna o sistema rígido e encolhido. Se você agora soltar, o sistema se reinicia. Então o mecanismo ela pode alternar entre molas em série e em paralelo. É um caso reversível do paradoxo de Bryce. A rede é basicamente a mesma que a do paradoxo de Bryce. Sim. Então a maneira como eles estão conectados, a topologia da conexão é exatamente a mesma. O gráfico de deslocamento de força obtido para o mecanismo é fechado em si mesmo com 2 curvas distintas. Uma para o sistema em série e a outra para o sistema em paralelo. Isso resulta em propriedades notáveis. Se você controlar lentamente a força de estiramento, adicionando água a um copo abaixo do mecanismo, ele primeiro cede um pouco, como esperado. Porém, quando você atinge o ponto de virada no final da curva, o deslocamento reduz rapidamente para continuar seguindo a força ao longo do gráfico, e esse salto de volta faz o mecanismo encolher. Agora, você também pode controlar o deslocamento em vez da força e medir quanta força é necessária para esticar o mecanismo em qualquer ponto. Quando você atinge o ponto de virada, a força deve seguir o deslocamento ao longo do gráfico. Então você tem um salto repentino na força, mostrando que o material endureceu. Esse pequeno aumento de força basta para fazê-lo escorregar das mãos, se você precisar de um exemplo. Quer dizer, mesmo que você tenha dito que é um pequeno salto, é como se isso é a única coisa que faz isso provavelmente em qualquer lugar na Terra.
Sim, pelo que sabemos, algo como esse salto de força não foi relatado. Sim, é muito legal. Então qual é a real função do contraestalo? Bem, note que há uma força na qual as curvas em série e paralelas do sistema se sobrepõem, o que significa que, nessa força, o mecanismo terá o mesmo comprimento em ambos os estados. Então, se você exercer essa força exata na estrutura, por exemplo, pendurando um peso nela, você pode alternar entre os dois estados com um pequeno puxão no mecanismo. E embora isso altere se as molas estão em série ou paralelas, não mudará o quão longo o sistema realmente é. Então você pode alterar a rigidez sem alterar o comprimento. Observe o que ocorre ao aplicar um empurrão no mecanismo em seu estado original em série. Cutucar é basicamente uma forma de medir a frequência natural? Sim. Com o mecanismo em série, a frequência natural é de 3,7 Hz. Porém, ao mudar para uma configuração paralela, a frequência natural sobe para 6,4 Hz. Observamos que a frequência natural agora é muito mais alta após as mudanças. O que é único aqui é que você consegue quase dobrar a frequência natural do material sem alterar seu comprimento. Vou mover o braço do robô muito levemente, apenas para cima e para baixo. Sim, ok. Coloquei uma frequência de 3,5 Hz, próximo da frequência natural deste sistema. Isso vai levar a estrutura à ressonância. Mas, quando as vibrações se tornam suficientemente grandes, o mecanismo muda de estado por si só, altera sua frequência natural e, consequentemente, reduz as vibrações. Como se ficasse cada vez mais forte e então o bloqueia. Sim. Isso é legal. O inverso também ocorre. Se você vibrar a mão do robô a 6,4 Hz, o mecanismo vai rapidamente voltar ao seu estado original e minimizar as vibrações. É interessante como você menciona que ao movermos o ponto de ressonância, conseguimos impedir vibrações excessivas. Sim. Interessante. Outras estruturas de encaixe também poderiam mudar ao ressoar, mas uma vez que mudam, ficam muito mais alongadas ou contraídas. Então eles não forneceriam a mesma função. Esse efeito poderia ser usado para prevenir a vibração ou ressonância de estruturas. Seria mais fácil instalar um sistema onde você move a ressonância em vez de um amortecedor de massa sintonizado inteiro? Sim, a solução ainda é muito complexa. O design é complicado, mas o princípio poderia ser usado. Sei que é cedo, mas estou muito animado para vê-lo aparecer em algum lugar. É. Em alguns anos ou décadas. É mais sobre o conceito e mostrar o que ele pode fazer. Vamos tentar ver se conseguimos talvez fazer o ajuste de contornos com diferentes tipos de variáveis. Será como um balão que se esvazia ao ser inflado. Ah, entendi. Ao aumentar a pressão, o volume diminui. Espere, sério, isso é loucura. Isso seria o equivalente, ainda não está lá. Vamos ver se... Isso é tão legal. Em princípio deveria ser possível.